Estou aqui para falar da biologia. Biologia, ciência que estuda a vida, a célula, os seres vivos e as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. E a nossa aula inicial do curso de biologia é sobre a organização celular. Como é que os seres vivos se organizam a nível celular? E eu gostaria que vocês lembrassem de um detalhe importante. Nós temos seres vivos que são formados apenas por uma única célula, grupo dos unicelulares. Temos os seres vivos que são formados por vários tipos de células, os pluricelulares. E os vírus? Onde nós vamos enquadrar os vírus? Onde nós vamos classificar os vírus? Os vírus apresentam uma estrutura acelular, como nós vamos estudar. E eu gostaria que vocês acompanhassem imagens de seres vivos. Temos aí a imagem dos vírus. Apresenta uma estrutura muito simples, um capsídeo envolvendo seu material genético, que é o DNA. Vírus é um ser vivo acelular, não apresenta uma célula verdadeira. Em seguida, protozoário. Ser vivo unicelular. Esse protozoário apresenta um flagelo, uma estrutura responsável pela locomoção da célula. Mamíferos, representando o grupo dos pluricelulares, seres vivos que são formados por vários tipos de células. As plantas, representando o grupo dos pluricelulares, ser vivo formado por vários tipos de células. Como acabamos de observar, você tem um protozoário, que tem apenas uma célula, organizando o animal. E você tem plantas e animais que são formados por vários tipos de células, né? Agora, a organização da célula é que é muito importante. E eu gostaria que você pensasse. Qual a diferença entre uma célula bacteriana e uma célula animal? A bactéria é um ser procarionte, é um ser primitivo, apresenta uma célula procariótica, uma célula que ainda não está totalmente organizada. Célula animal, é uma célula eucariótica, do grupo dos eucariontes, é uma célula verdadeira, mais organizada. Acompanhe a estrutura de uma célula bacteriana. Temos aí um envoltório protegendo a célula bacteriana, a parede celular. Membrana plasmática, um envoltório mais interno. Além de proteção, permite as trocas entre a bactéria e o meio ambiente. Trocas de alimento, de água, de oxigênio. Região interna da célula bacteriana, nós temos o hialoplasma, porção do citoplasma onde nós vamos encontrar várias estruturas. Aparecendo os ribossomos, estrutura que pode ser encontrada de forma isolada na célula ou agrupada, como é o caso dos polirribossomos. Os ribossomos são responsáveis pela síntese proteica, produz as proteínas bacterianas. Nucleóide, material genético da bactéria. O nucleóide é a fita de DNA. Essa fita, responsável pela hereditariedade, ela está no hialoplasma, na região também chamada citoplasma da bactéria. O nucleóide não apresenta envoltório nuclear. Guardem bem isso. Não apresenta envoltório nuclear. Então, a célula bacteriana, uma célula procariótica, apresenta a característica principal, a ausência de envoltório nuclear. O seu material genético é encontrado na região do citoplasma, na parte líquida do citoplasma,
que nós chamamos também de hialoplasma. Hialoplasma é uma região amorfa, gelatinosa do citoplasma. É lá que fica o material genético da célula bacteriana. E além do material genético no citoplasma, nós também vamos encontrar os ribossomos, a única organela da bactéria, os ribossomos. Observe agora a estrutura de uma célula animal. Célula animal, uma célula eucariótica, dos eucariontes. Então temos aí agora o envoltório nuclear, a carioteca. Envoltório importante que protege o material genético, onde nós encontraremos os genes responsáveis pela nossa herança genética. Mitocôndrias, uma organela importante aparecendo na região citoplasmática da célula animal, responsável pela respiração celular. Mitocôndria é o pulmão da célula, produz energia. Retículo endoplasmático, uma rede de canais. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O que diferencia a estrutura do retículo endoplasmático liso do rugoso é a presença dos ribossomos, que são grânulos aderidos à membrana do retículo, responsável pela produção de proteínas da célula. Temos agora complexo de Golgi, responsável pelo armazenamento e secreção da célula. Substâncias que são produzidas são guardadas no complexo de Golgi e serão posteriormente secretadas. Centríolo, organela importante responsável pela formação do fuso celular durante a mitose, a divisão da célula. Lisossomo, organela responsável pela digestão intracelular. Partículas que penetram na célula e que deverão ser digeridas pelo lisossomo. Então percebam, eucarionte apresenta o envoltório nuclear, a carioteca, e também muitas organelas que são responsáveis por várias funções dentro da célula. Enquanto que no procarionte, na bactéria, nós só encontramos os ribossomos, como a organela responsável pela síntese das proteínas bacterianas. E os vírus? São seres acelulares, de uma estrutura muito simples. Vamos estudar agora os vírus. Estrutura viral. Capsídeo, envolvendo o material genético dos vírus. Material genético que pode ser DNA ou RNA. Responsável pela hereditariedade, pelas mutações que ocorrem nos vírus. Os vírus são acelulares, como nós acabamos de observar. Tem uma estrutura simples, material genético, DNA ou RNA. No caso do HIV, o vírus da AIDS, ele é considerado um retrovírus, porque ele apresenta RNA como material genético. Por que os vírus eles são considerados acelulares? Porque eles vão sempre depender de uma outra célula, tem uma estrutura muito simples. Se o vírus ele tem DNA, então nós vamos imaginar uma situação. DNA é o engenheiro de uma obra, o RNA é o operário desta obra. Então, se o vírus ele tem DNA, ele tem um engenheiro, falta o operário. Então, ele vai buscar o operário em uma célula que ele irá parasitar. Se o vírus tem o RNA, ele tem o operário. Falta para ele o engenheiro. Então, o vírus vai parasitar uma outra célula para buscar o engenheiro. Então, por isso, ele é considerado acelular. Ele sempre vai depender de uma outra célula que ele irá parasitar para poder se reproduzir. Fora da célula, o vírus não tem capacidade de se reproduzir. Mas eu gostaria que vocês não esquecessem os principais pontos dessa aula.
Então acompanhe uma tabela com um resumo dos principais pontos desta aula. Organização da estrutura celular dos seres vivos. Então nós temos celulares, procariontes e eucariontes. Procariontes, bactérias e cianobactérias, que vocês também conhecem como cianofícias, mas hoje nós usamos mais o termo cianobactérias. Eucariontes, protozoários, unicelulares, até o homem, incluindo, o grupo dos eucariontes, desde protozoário, algas, vegetais, até o homem. Acelulares, nós temos o grupo dos vírus. Não esqueçam esses detalhes que são importantes. Agora, para responder à pergunta inicial, quais as diferenças básicas entre uma célula procariótica, que é uma célula bacteriana, e uma célula animal, eu gostaria que vocês acompanhassem agora a resolução. Célula bacteriana apresenta a ausência da carioteca, membrana nuclear, ou envoltório nuclear. Nós temos apenas a presença dos ribossomos e o material genético no citoplasma da célula bacteriana. Célula animal, presença da carioteca, que é o envoltório nuclear, e a presença de muitas organelas no citoplasma. Então não esqueçam, porque isso é muito importante. Bactérias e cianobactérias, procariontes. O resto dos seres vivos, exceto os vírus, são classificados como eucariontes. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.